Como organizar a mente e a vida? Como se organizar? Como organizar a vida e várias outras coisas relacionadas a ela. Essa é a temática do que a gente vai falar nessa experiência de aprendizado. Eu sou o Flávio Moreira, especialista em perguntas e analista comportamental, e é sobre isso que a gente vai falar e eu já vou direto ao ponto com você. Porque o que acontece é o seguinte, né? A mente confusa, a maneira como você faz uma coisa é como é a mesma maneira como você faz todas as outras coisas. E esse é um ponto muito importante de se entender. É como a lógica da questão do armário arrumado e o armário desarrumado. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre a pessoa quando está com o armário totalmente revirado, remexido, desarrumado, né? E como é o reflexo disso na vida dela? Na verdade, a gente acha que o armário algumas pessoas acham que o armário é um reflexo, né? Na verdade, o armário, né, ele está traduzindo, muitas vezes, a forma como a cabeça dessa pessoa está, né? A forma mental como a cabeça dessa pessoa está em confusão, muitas vezes em desarmonia com várias coisas. E o mesmo acontece quando a pessoa tem uma organização maior. A organização maior de um armário é um reflexo de uma mente organizada, muitas vezes, né? É isso o que acontece. Muitas vezes a gente acha que é inofensivo, só um armário desarrumado, ou só uma casa desarrumada, só um cômodo desarrumado, mas isso aqui é uma sinalização apenas de uma das partes da vida daquela pessoa que está mostrando, está sendo reflexo de como a mente dela tem funcionado. Então, esse é um dos aspectos, né? E a gente precisa entender também que tudo tem uma correlação, né? Tudo tem ali uma correspondência, né? Assim como o armário, a questão dos armários e os resultados em diferentes disciplinas da vida, a gente também vê isso em outros tipos de relações. Pais e filhos, por exemplo, né? Quantos e quantos filhos não têm nos seus pais o centro de vida, o exemplo de vida? Isso é muito comum e normal, né? Os pais serem exemplos e aí os filhos imitam o comportamento dos pais, né? Procuram fazer aquelas mesmas coisas que os pais estão fazendo porque é o que eles estão vendo como exemplo. Então, eles imitam, como acontece aqui, essa imagem mostrando aqui para você, até numa brincadeira da criança ali, mas fazendo uma imitação da mãe. Assim como também, né, a gente falou disso, né, de uma brincadeira, mas a gente pode falar inclusive de bons hábitos sendo construídos, como acontece aqui, pais mostrando, ensinando, educando através de bons hábitos e os filhos ali reproduzindo aquilo, até que eles possam reproduzir em algum momento de forma automática. É possível que você conheça, ou no seu núcleo familiar ou de amizades, pessoas que são pais e que os filhos têm uma iniciativa própria de replicar bons hábitos que os pais já têm. E eles fazem, muitas vezes isso por iniciativa própria, pela própria observação da experiência dos pais. Então, é um desdobramento, uma continuidade do que os pais estão fazendo. Então, é uma correspondência, né? Em cima, os pais, e embaixo, os filhos imitando, traduzindo aquele comportamento do bom hábito que vem de cima, que vem do centro, segundo os filhos, que os pais representam para eles. Mas também acontece a mesma coisa no ao contrário. Se dentro de uma casa os filhos têm um exemplo de briga, de desentendimento e de violência, muitas vezes eles podem reproduzir isso, né, entre coleguinhas, entre amigos, entre os irmãos mais novos ou mais velhos, que vão ali replicando aquele comportamento, aquele mau hábito, aquela má atitude em relação a outros do lado de fora ou até dentro do próprio núcleo, que também são crianças, muitas vezes, né? Ele vê em casa o mau exemplo, a má atitude, o mau comportamento, e ele replica. Lembrando aqui que, dependendo da idade da criança, quanto mais nova é a criança, menos filtros ela tem. Então, aquela distinção entre certo e errado, bom ou ruim, bom senso, muitas vezes ainda não existe na vida da criança, ainda está sendo formado, porque a criança não tem aquela compreensão toda. E ela está numa relação de correspondência apenas replicando o exemplo daquilo que ela vê em casa. Talvez você também conheça histórias de crianças que, né, eu já soube várias assim, né,
de crianças que são violentas com os colegas na escola, na rua, nas outras amizades, mas que dentro de casa, quando você vai investigar o porquê, é porque o ambiente familiar, o núcleo familiar entre os pais é de muita violência. Ou ela sofre muita violência dos pais, ou ela vê os pais se agredindo, né? Não só a agressão verbal, mas a física também. Então, a criança acaba só por correspondência levando tudo aquilo. Isso quando não vê, ela não assiste às brigas só verbais, e aí reproduz aqueles mesmos diálogos violentos com outras pessoas lá fora. E muitas vezes as pessoas ficam, pô, mas que criança é inconveniente, chata, aquela coisa toda. E, na verdade, é só o exemplo do que ela tem. E como ela não tem filtros, ela ainda está formando o bom senso dela, que é muito baixo ainda, dependendo da idade. Então, ela só está fazendo o mesmo, né? Líderes e subordinados, líderes e liderados, as relações são as mesmas. Um grande líder, ele vai procurar, através do exemplo dele, ser aquilo que ele quer passar para a equipe, e a equipe vai aos poucos internalizando aquelas mesmas atitudes, aquele mesmo tipo de relação que o líder tem, vai trazendo aqueles mesmos bons hábitos do líder e a iniciativa de um grande líder para cada membro da equipe. E aí também aquilo vai se desdobrando. E os ambientes profissionais também têm muito disso, né? Então, é essa coisa, mas a liderança não acontece só no ambiente profissional, acontece de repente dentro de uma instituição religiosa que alguém possa fazer parte, acontece dentro da própria família na relação pais e filhos, acontece entre irmãos, entre amigos, entre amizades. Então, tem toda essa relação de correspondência entre como o exemplo do líder e o exemplo dos liderados podem ser bons exemplos ou não tão bons assim, né? A música que você ouve, que nós ouvimos, também impacta, ela gera algum tipo de vibração que vai se desdobrar também nos nossos comportamentos. Há uma frase famosa, eu não vou lembrar agora ao pé da letra como ela é dita, mas ela basicamente traz essa ideia, e se eu não me engano foi dita por Platão, ou por Sócrates, mas foi um dos dois, que tem uma frase famosa que diz: conheça o povo pelo tipo de música que o governo oferece. Conheça o povo de acordo com o tipo de música que o governo daquele local oferece. Então, assim, a música tem um impacto no comportamento das pessoas, né? No como elas vão agir. Ah, não tem, é só uma música, é uma coisa inofensiva. Não, se você for pegar em linhas gerais, a vibração daquela música, as letras daquela música, o que aquela música diz e o que ela desperta nas pessoas, vai vibrar em termos de comportamento, é energia. Falamos sobre isso no vídeo anterior dessa série que a gente está fazendo aqui. Se você não sabe, eu acabei não falando no início aqui dessa experiência, mas esse é o segundo vídeo de uma série que eu estou fazendo aqui no canal, que está traduzindo, a gente está começando o ano de 2024. Se você está vendo muito depois de 2024, ou depois de 2024, zero problemas. Esse vídeo aqui é atemporal, ou seja, ele não é para ser visto somente em 2024. Ele pode ser visto em qualquer época, porque são assuntos bem marcantes. Então, a gente falou sobre isso, sobre a energia, né, que as coisas têm, que a ciência comprova, que a física quântica comprova, que a física normal comprova, e que a gente, quando vai estudar as coisas em linhas gerais, a gente vai vendo cada vez mais isso. Então, as coisas têm vibração, têm frequência. O universo entende frequência e a música é uma dessas coisas. Então, a música tem um impacto sobre as pessoas, né? Uma pessoa muito ansiosa, em pensamentos ansiosos que pode vir através da música que ela ouve ou do próprio comportamento dela, ela tem resultados, né? Eu não digo assim, a ansiedade em ponto ótimo, tá? É muito diferente, eu sempre falo e sempre vou reforçar, não existe emoção boa ou ruim, elas sempre querem ensinar algo pra gente, mas quando, no caso, por exemplo, da ansiedade, ela passa de um ponto ótimo, que é aquele ponto que nos ajuda a nos prepararmos para alguma coisa, ela fica exagerada, tira o nosso poder de concentração e, com isso, os nossos resultados, eles são abaixo do que a gente gostaria de ter, o que a gente esperava, a gente se atropela, se desespera, e a gente também pode contrair doenças próprias do que uma ansiedade, o pensamento em excesso no futuro também podem trazer. Então, há uma relação de correspondência sobre como eu penso e como eu prefiro interpretar as coisas
e o resultado que eu tenho. No caso da ansiedade, a falta de atenção, a falta de clareza mental para resolver as coisas, então vai me dando isso. É a mente confusa, né, acontecendo aí. E uma vida sedentária também. Um pensamento de uma vida sedentária que só quer receber as coisas, faz pouco movimento, muito passivo em relação às coisas, ele vai ter resultados de acordo com isso na vida em várias disciplinas. A maneira como você faz uma coisa, ela tem um impacto em todas as outras coisas que você faz. Às vezes menor em certas coisas, maior em outras, mas ela tem um certo impacto. Então, a vida de um sedentário, uma pessoa muito sedentária, né? Aqui a foto, por favor, está só exemplificando um exemplo para tornar ainda mais claro aí para você. Mas essa vida desse jeito, ela acaba trazendo resultados, performance, produtividade de acordo com isso. Inclusive, uma vida muito passiva, muito sedentária, inclusive resultados, a performance, doenças de acordo com a vida extremamente passiva. Uma vida sedentária vai trazer o quê para a pessoa? Problemas cardiovasculares, problemas de circulação, problemas mais relacionados a doenças por conta de um corpo mais parado, e o corpo foi feito para estar em movimento. A gente precisa elevar a nossa vibração, né? É inclusive assim que a gente vai chegar a um processo de iluminação em algum momento. Se não for nessa existência, vai ser em alguma outra, mas nessa a gente já pode começar esse processo, não importa como, e a gente precisa do corpo para fazer isso. Então o corpo precisa estar em movimento, em atividade para elevar essa vibração, que uma vida sedentária não vai trazer, né? A mente confusa, ela é prisioneira dos próprios conflitos. Eu vou repetir. A mente confusa é prisioneira dos próprios conflitos. Ah, é só um quarto desarrumado. Pois é. Um quarto desarrumado de um jovem, é a idade dele, é assim mesmo. Em parte, pode até ser. Mas isso aqui, se não for trabalhado, se não for melhorado, daqui a pouco, numa vida adulta, continua assim. Numa vida com mais idade, 40, 50, 60, 70 anos, continua a mesma coisa. Isso se a pessoa chegar até lá, porque um simples quarto desarrumado, inofensivo, é só um quarto desarrumado, são só coisas fora do lugar, são um reflexo de como a mente daquela pessoa está confusa, está desorganizada, e resultados, performance, produtividade iguais vão vindo, inclusive em termos de saúde física e principalmente mental, porque as doenças, muitas vezes, começam na mente. Já ouviu falar sobre isso? A medicina, nos últimos 20, 30 anos, cada vez mais tem tido clareza sobre isso, que muitas doenças, elas começam na mente. E uma vez que elas chegam ao corpo, o tratamento acaba tendo que ser no corpo mesmo, né? Mas se você detecta ainda quando a coisa começa na mente, de repente ela nem se manifesta no corpo, dependendo do tempo em que você fez para agir, para corrigir isso ainda na mente. Então, olha como isso aqui faz diferença. E aí eu quero aproveitar esse momento para abordar 3 erros das pessoas em mente confusas, tá? Se é o seu caso, eu te convido a ter bastante atenção nesse momento aqui do vídeo. E se você está curtindo tudo isso aqui, eu já te peço, se fizer sentido para você, que você deixe o seu like aqui nesse vídeo ou deixe um comentário para eu saber se você está concordando, se você está gostando desse conteúdo e se está fazendo sentido para você. Os 3 erros das mentes confusas são os seguintes. O primeiro deles é não fazer nada em relação à própria mente. Não fazer nada em relação à própria mente. Então, o que acontece? A pessoa simplesmente acha que ela não tem nada com a mente, né? De repente, ela nem sabe, porque isso é um ponto importante de abordar. Muitas vezes a pessoa que está com uma mente confusa, ela não sabe que está com a mente confusa.
Ela está vivendo num loop de comportamentos, de resultados que ela até não gostaria de ter para a vida dela. Ela está bastante incomodada com aquilo, mas ela ainda não sabe que o problema está na mente dela. Ela ainda não sabe, ela precisa de ajuda e ela não sabe que a questão é com a mente, a falta de organização da mente. Mas também tem aquelas pessoas que sabem que a questão é com a mente, tem noção, sabe que precisa fazer algo em relação àquilo, mas está ignorando isso. A pessoa ignora e não faz nada em relação à mente. Ela simplesmente sabe que deveria procurar uma ajuda psicológica, alguma conversa, algum tipo que edifique, conteúdos que ajudem ela nisso, porque é uma questão da mente, ela já identificou, mas ela simplesmente ignora. Ela ignora, ela deixa para lá. O segundo erro é não buscar ajuda. Sim, muitas pessoas nem buscam ajuda, né? E aí, quando buscam ajuda, elas muitas vezes desistem no meio do caminho. Não sei se é o seu caso, se você conhece alguém assim, que sabe que tem uma questão mental, sabe que não está funcionando bem psicologicamente. A pessoa começa algumas consultas no psicólogo, ou começa algumas coisas em relação a treinamento da mente, mas com uma ou duas consultas, com uma ou duas aulas, ou na metade do caminho ela simplesmente desiste. Principalmente quando ela começa a ficar... as questões começam a conflitar muito, né? Ela começa a ter que se confrontar, ela tem bastante dificuldade de ir em frente, e aí o incômodo é tão grande que ela, em vez de continuar, que é o que traria melhoria para ela, ela abdica daquilo porque ela tem medo de seguir em frente, de descobrir o que ela vai descobrir de verdade em relação a ela, ou do que vai ser, ou do que ela já sabe, mas ela ainda está num processo de negação e não quer acreditar que ela pensa assim, que ela age assim, que ela faz assim, porque aquilo ela acha que ela não quer passar pela dor do processo da transformação. Ela prefere ficar na parte acomodada da vida dela e não quer seguir em frente. E aí, nesse momento, ela desiste e não segue em frente. Então, esse é um dos erros. O terceiro erro é a pessoa culpa terceiros. Ela nunca assume as coisas e os resultados que está tendo e as situações pelas quais ela está passando. E aí, nesse instante, ela culpa os outros, ou seja, outras pessoas, na família, entre os amigos, os gerentes, os chefes, os supervisores, ela culpa os filhos, ela culpa os pais, ela culpa, enfim, os amigos, enfim. Aí é infinito, né? Ela culpa os outros, as pessoas em geral. Ou então, ela culpa a falta de sorte. Aí eu não tenho sorte na vida. A sorte sopra, o vento sopra a favor das outras pessoas. Mas quando é o meu caso, a minha vida, tudo contra. Ó vida, ó azar, o acaso sempre vem de encontro a mim e sempre me prejudicando, né? Então a pessoa culpa, né, a sorte, a falta de sorte. Ou então a pessoa culpa as situações da vida, as outras coisas que estão acontecendo, sempre na vez dela é quando acontecem as problemáticas, né? Ou seja, é aquele eterno vitimista, que sempre é vítima das coisas, nunca ele é o responsável por nada. Então, esses são 3 erros da pessoa em mente em confusão. Ou a pessoa comete um desses erros, ou ela comete 2 desses erros, ou ela comete todos esses erros, né? Se por um acaso você está com uma mente confusa, você se identifica dentro de um desses quadros, isso aqui é muito importante trazer para você. Já vai pescando aí como tem sido isso para você. E às vezes você pode estar num momento da sua vida que está assim, nem sempre foi assim, mas de repente o seu momento de vida é esse, né? Então, aqui tem algo muito importante aqui a se revelar. Mas Flávio, como resolver isso? Como resolver toda essa questão? Como é que eu saio desse looping das coisas estarem dando errado? Como é que eu faço isso diferente? E aí, você precisa entender de uma vez por todas que há uma relação entre espírito e há uma relação do espírito com a mente e da mente com o corpo. Sim, há uma relação entre esses 3 planos de existência. Anota isso,
aí num bloco de notas, num caderno, eu te convido nesse momento a fazer esse movimento. Há uma relação entre espírito, mente e corpo, corpo, mente e espírito. Há uma comunicação entre esses 3 planos de existência, que dentro de cada um deles tem subplanos também, que eu não vou entrar em detalhes aqui nessa experiência de aprendizado sobre isso. Mas há uma relação entre tudo isso. Então, há um desdobramento. O teu espírito pode estar vibrando em alguma coisa, que a sua mente vai vibrar igual, e que, como relação de correspondência, o seu corpo vai fazer o mesmo em consonância com espírito, mente e corpo. Ou o corpo bota coisas para dentro que vai impactar na mente, que vai impactar no espírito. Então, todos esses veículos, todos esses planos se comunicam e eles estão com você. Você, por essência e natureza, é isso aqui, espírito. Mas você tem esses veículos mais aqui que impactam no espírito e que estão os 3 o tempo todo conversando em relação. Então, isso é o que você precisa muito entender. E você vai entender mais à frente como isso se dá, como isso funciona. Quando você escolhe os conteúdos que você escolhe na vida, né, o que você coloca para dentro, seja através de um programa que você assiste na TV, ou no seu streaming, na sua Netflix, no seu Amazon Prime, ou seja lá o que for o streaming que você tem, ou nos seus canais por assinatura ou canais abertos, o que você assiste, os conteúdos, os noticiários, principalmente os noticiários, né? O que você coloca para os filmes, as séries, o que você coloca para dentro de você, eles têm uma vibração e que, se você está se conectando com esse tipo de conteúdo, você está sendo atraído por afinidade por aquilo, porque você tem afinidade com aquele tipo de coisa. Não é que aquilo está te hipnotizando, você tem uma afinidade com aquilo. Então, o que você assiste, o que você acompanha, você só tem uma atração em relação àquilo porque você vibra na mesma frequência daquilo. E, em consequência, os seus comportamentos nas diferentes disciplinas da vida vão ser correspondentes àquilo que você coloca para dentro em conteúdo. Nos livros que você lê, nas leituras que você faz, na qualidade do tempo que você aplica com os conteúdos que você escolhe colocar para dentro de você. Não é porque muitas vezes é livro que a leitura é necessariamente saudável e boa para o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Depende, né? Ler ajuda muito. Mas que tipo de leitura você está colocando para dentro de você? Isso tem impacto, tem uma vibração, uma energia, né? A mesma coisa, a convivência com os nossos pais, né? Os nossos pais são muito importantes para a nossa formação. A gente foi falando isso aqui no início dessa experiência. O que a criança viu na infância, né, na relação dos pais, elas têm um impacto, uma vibração no que ela viu como exemplo, no que ela ouviu desses pais, que também foram sendo internalizados para ela na mente, né, e levado por o espírito, que levou essa criança a ter comportamentos e resultados iguais, reproduzindo aquilo. Lembra? Relação de correspondência entre pais e filhos, e o resultado que eles colocam para fora nas relações externas ou até internas também, né? E qual foi o exemplo, né? Qual foi a experiência que essa criança teve com os pais? Qual foi o tipo de educação? Como foi a experiência que essa criança foi tendo, né, em termos de vivência, de experiência de vida, que também vai ter uma correspondência nos resultados que ela tem, de acordo com as experiências, o repertório que ela colocou para dentro de experiências, das viagens que ela fez, da relação que ela teve com os pais, com os colegas, com as amizades. E por falar nisso, né, também, o que ela teve de experiências de muita briga, como é que foi a forma como os pais lidaram com, fizeram aquele processo de lidar com certas questões, de muita repreensão, né? Não digo a educação por bronca, comum, é normal para as crianças evoluírem, mas houve repreensão, houve agressão verbal dos pais que impacta no emocional, que vai impactar na mente, que vai impactar no espírito e vai trazer resultados iguais para aquele jovem, para aquele adulto que vai se tornar. Houve uma relação
onde você abriu o campo e o repertório para buscar coisas que vão além daquele ambiente familiar e que leva as crianças para outras coisas, para viver experiências muitas aí fora. Como foi essa experiência, né? Como é que foi tudo isso? As relações que eu tenho de amizade com essas pessoas com quem eu convivo, que são as pessoas com quem eu me relaciono, ou como elas me ajudam a evoluir, ou como elas me ajudam a não evoluir. Então, tudo isso é muito importante também entender, porque tem ambientes que a gente convive que são ambientes tóxicos. Eu, há muito tempo, não gosto mais de usar aquela palavra, aquele termo de pessoas tóxicas, porque eu verdadeiramente hoje acredito que não existem pessoas tóxicas. Existem pessoas em diferentes níveis de consciência e tem pessoas que estão vibrando num nível de consciência mais baixo em relação a outras. E aí, por desconhecimento, ignorância, né, ou por simplesmente falta de iniciativa, né, aquilo que a gente falou agora há pouco sobre se conformar com o caminho que está e querer continuar onde está, não faz um movimento para evoluir a consciência e aí reproduz comportamentos, atitudes tóxicas que impactam a energia do ambiente. Sabe quando você chega num lugar e que ninguém disse nada, ninguém falou nada, mas você percebe que tem alguma coisa estranha no ar e as pessoas não estão se falando, você meio que olha umas expressões mais fechadas, você sente que a energia está esquisita do lugar? É isso que eu estou querendo dizer para você aqui. E aí, agora vamos direto ao ponto, do que, de fato, muda quando as coisas não vão bem nesse sentido. Porque até aqui eu fui fazendo um paralelo, mas agora eu vou falar das coisas... Eu falei dos erros, trouxe paralelos, diversos paralelos, mas agora, para quem está com uma mente confusa, para quem quer se organizar na vida, seja se organizar na parte financeira, seja se organizar em questões, organizar um armário, organizar qualquer disciplina da vida, profissionalmente, o que seja, esse é o momento, porque agora a gente vai falar sobre 3 passos importantíssimos para você se organizar, para você organizar a mente e a vida. E a primeira coisa é: arrume o armário. Aqui está entre aspas, porque se arrumar o armário é arrumar um armário de forma literal. O que eu estou querendo dizer com isso? Arrumar o armário é reconhecer que você precisa de ajuda e buscar isso em um profissional. Buscar a ajuda profissional se for preciso. Eu vejo, ainda hoje, embora isso venha mudando, já está bem diferente, mas muitas pessoas, muitas mesmo, isso eu conheço pessoas, eu converso com pessoas que falam exatamente isso, que acham que buscar ajuda para alguma questão psicológica ou mental é para quem tem deficiência mental, é para quem, como as pessoas dizem, é maluco, para quem é bipolar, para quem é TDAH, para quem é... Todos os termos que você possa imaginar, né, que é taxado, que é rotular pessoas com algumas coisas. E a grande verdade é que não é. Qualquer tipo de tratamento ou tipo de ajuda que ajude você a organizar os seus processos mentais e emocionais com um profissional, ela está acessível e aberta para todos. Não precisa ser uma pessoa que tem alguma deficiência mental, alguma pessoa com algum problema relacionado a TDAH, alguma pessoa com autismo, ou alguma pessoa com algum tipo de distúrbio, a bipolaridade, ou borderline, ou seja lá o que for, não precisa disso. Eu mesmo, Flávio, nunca fui diagnosticado com nenhuma dessas coisas, nem passou perto na minha vida, mas eu tive um período na minha vida onde eu fui buscar essa ajuda e amei passar pelo processo disso. E quero voltar a fazer de novo, porque como me ajudou, como me ajuda, eu sou super aberto a isso e quero fazer mais, porque é impressionante como ajuda você a se questionar, a se conhecer e buscar muitas coisas, né? Inclusive, eu mesmo tenho eu tenho alguns outros, não só esse, mas esse aqui é o 7 chaves, né? A imagem que você está vendo aqui é do 7 chaves, que é uma das minhas experiências simples, onde eu trago perguntas simples
em uma série de conversas que eu faço com a pessoa, conversas individuais, e nessas conversas a gente tem ali 1 hora de conversa, se necessário, às vezes a gente tem mais, e a gente vai conversando só com perguntas eu vou te ajudando ali a você se compreender com base em coisas que a gente viu no primeiro vídeo, no vídeo anterior, né? Que foi sobre criar a própria realidade, né? Por meio da mente, e também sobre também o que a gente está falando aqui agora e as outras coisas que vão vir nos próximos vídeos dessa série, né? Como essa aqui, a relação de correspondência que você tem nos seus processos mentais com os resultados e a produtividade que você tem, a performance que você tem, nas coisas, nas diversas disciplinas da vida, e não estou me atentando apenas profissional. Que as pessoas têm mania de falar apenas profissional, não. Todas as disciplinas da vida te colocam diante de resultados, performance de diferentes coisas. Então, o 7 chaves ele é uma coisa que te ajuda nesse processo aí, em 7 conversas que a gente faz também, tá? Então, esse é um dos processos que eu tenho aqui para você. Eu vou até deixar um link para você entrar em contato diretamente comigo, caso faça sentido para você. Esse link vai ficar na descrição dessa experiência de aprendizado aqui nesse vídeo. Caso faça sentido para você, para eu te ajudar, porque é uma coisa bem legal de fazer. Então, essa é uma das maneiras, é uma das ajudas profissionais, né? Eu, como especialista em perguntas e analista comportamental, gosto de conduzir essas pessoas nesse processo aqui, né? Mas não existe só isso, né? Além da ajuda profissional, uma outra coisa é entender também que tipos de pensamentos são seus, porque se você parar para pensar direitinho, você talvez vá verificar que muitos dos pensamentos que você tem não são pensamentos próprios seus. Foram pensamentos que foram ensinados a você por outras pessoas, sejam eles pais ou pessoas que tinham alguma influência afetiva sobre você, algum professor, professora, alguém, né, que te passou alguma coisa, ou algum conteúdo que você assistiu, um noticiário que você viu na TV, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você ouviu de alguém, e você só internalizou, não passou por um processo de avaliação minuciosa para ver se aquilo estava de acordo com os seus valores, com o que você acredita. Você só internalizou e tomou como uma verdade. Mas será que realmente você acredita naquilo? Será que realmente aquilo está em congruência com o que você dá como importância na vida, né? E também, dentro desse processo dessa avaliação, entender o que não te serve mais. Quais dessas coisas que você internalizou, mas que, na verdade, de repente cumpriram algum papel até uma determinada fase da tua vida, mas agora não fazem mais nenhum sentido você se apegar àquilo. E é isso que está te limitando, te travando para você viver outras coisas na sua vida, seja em novos relacionamentos, em novas amizades, o relacionamento amoroso, seja na questão financeira, seja na questão de algum outro tipo de prosperidade, de bem-estar com a vida, de saúde, né? Então isso é muito importante também de compreender. E também, aí agora não é só literal, realmente, aliás, não é só, perdão, agora não é só metáfora, agora é literal, que é arrume o seu armário. Por favor, se for o caso, arrume o seu armário. E quando eu estou falando aqui, não é só o armário, é onde você o guarda-roupas, né? É o armário, pode ser um armário, uma gaveta específica de algum móvel que você tem no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, na sua cozinha, né? É colocar aquilo em ordem, as coisas que você já tem em ordem, para que o fluxo de energia, lembra? Falei isso no vídeo anterior, o universo entende frequência, né? Falamos isso nos últimos vídeos, o universo entende frequência. E o que é essa frequência, Flávio? A frequência é como você está fazendo as coisas. É o que você está falando, o que você está pensando. Qual é a forma como você está falando, como você está pensando. Então, e o que você está fazendo, como você está fazendo. Então, quando você organiza coisas que estão bagunçadas no físico, isso impacta a mente, impacta o espírito, e o universo vai entendendo essa frequência, vai entendendo que você está se organizando, e outras coisas, outros fluxos abrem espaço para que as coisas organizadas entrem na sua vida. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos meus até. Algum tempo atrás, na minha vida, alguns anos atrás, eu tive uma questão financeira onde eu precisei me organizar. E eu não estava entendendo, algumas coisas financeiramente não estavam fluindo, não estavam legais e tal. E eu me lembro
que até por conta de algumas coisas que eu estava começando a estudar e tal, eu tive um insight. E esse insight foi muito legal, foi muito bom, porque eu lembrei que eu tinha muitas moedas de centavos, 5 centavos, 25 centavos, 50 centavos, algumas de R$ 1, que elas estavam espalhadas em diferentes lugares e de uma forma bastante desorganizada, né? Tinha muita coisa dentro de uma mochila minha específica, e tinha umas coisas meio que espalhadas meio que numa caixa, algumas coisas em diferentes lugares e pontos de imóveis. E de repente eu falei, cara, deixa eu organizar isso aqui, porque eu preciso organizar isso aqui. E eu fui começando a organizar aquelas pequenas quantidades. Eu fui começando a organizar, a guardar, a juntar elas numa única coisa e trazer algum tipo de organização que estava sem. E aí eu organizei, cuidei com carinho, pensei e tal. Foi uma forma de, entre aspas, abençoar, né? Não é se abençoar religioso, mas um abençoar de cuidado. Poxa, estou cuidando dessas pequenas porções aqui em forma de moedas, de formas de moedas. Organizei aquilo, coloquei de uma forma direitinho, sem brincadeira. Em poucas semanas mesmo, não deu nem um mês, ocorreu um fluxo financeiro que começou a se organizar e as coisas começaram a acontecer nesse aspecto como não estavam acontecendo há um bom tempo. E aquilo foi como se fosse mágica. E era mágica? Não. Era apenas uma organização mental, corpo, ou seja, físico, mental e espiritual, que uma foi conversando com a outra, se organizando, e as coisas ficaram no lugar. E simplesmente o fluxo fluiu. O fluxo fluiu, né? Olha, parece redundante, mas o fluxo fluiu e fluiu bem. E a coisa se organizou. Então, olha a diferença que faz. Não é o guarda-roupas, mas foi um tipo de organização. É nesse aspecto que eu estou querendo trazer para você. E aí, além desse arrumar o armário, literal ou metafórico, a outra coisa, o outro passo, o segundo passo é o seguinte nessa organização. Nutra na mente e na sua consciência aquilo que você quer se tornar. Repetindo, nutra na mente e consciência com aquilo que você quer se tornar. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu disse na experiência, o vídeo anterior que você vai poder ver aqui, já apareceu para você em algum momento o card, ou pode ser que esteja aparecendo nesse momento aqui do vídeo. Nutra, porque tudo começa na mente. Tudo começa na nossa mente. Então, tudo é uma imagem mental. Nós somos uma criação na mente do todo. O universo é mental. E como uma relação de correspondência que tudo começa na mente do todo, nós somos criação desse todo, nós somos uma porção desse todo. Ao mesmo tempo, você também tem o seu próprio universo, que é um desdobramento do todo. E você também cria, dentro do seu próprio universo, as suas coisas. Então, você também é um Deus. E você pode criar no seu pequeno universo, não na proporção de Deus, mas na sua própria proporção, que é infinitamente menor do que a de Deus, mas é a sua proporção. Então, você tem o poder de criação e isso começa na mente. Uma cadeira, ela não existe se ela não for, primeiro, uma ideia, uma imaginação na mente do designer. Um viaduto não existe se ele não for, primeiramente, uma ideia na mente de um arquiteto. Um programa de televisão não existe se ele não for, primeiro, uma ideia na mente de um roteirista. Assim como uma novela, assim como um escritor, a história que o escritor escreveu no livro, ele foi primeiro, os personagens que ele criou, ele foi primeiro uma ideia na mente daquele escritor, né? A vida financeira que eu quero, ela é primeiro uma ideia na minha mente, a imagem mental que eu crio disso, seja com a quantia em dinheiro que eu quero específica, 12 mil reais por mês. Eu primeiro imagino esses 12 mil, como eu faço para alcançar esses 12 mil, crio um plano, ações específicas que se traduzem em metas, em pequenos passos que me ajudam a chegar nisso. E aí tudo isso vai se desdobrando até que em algum momento eu vou chegar lá por conta do esforço da minha vontade até aquele local. A vontade com V maiúsculo e não uma vontade minúscula.
E não é só metafórica, é uma vontade por ser um movimento do espírito que intencionalmente cumpre o seu dever. Então, é essa a busca que deve ser feita. Então, você vai, e essas coisas, por uma relação de correspondência, vão trazendo os resultados necessários e você vai organizando a sua mente e a vida pela mente, porque tudo é mental e começa na mente. O terceiro passo, né, para você organizar a vida e a mente é cultivar a autorresponsabilidade. Repetindo, cultive a autorresponsabilidade. Nada vai te salvar. Eu disse, nada vai te salvar. Nem os seres extradimensionais que estão em outras dimensões e querem a nossa parceria para a nossa própria evolução e da humanidade. Não são eles que vão te salvar e nem salvar toda a humanidade. Eles não vão fazer isso. Não adianta pedir ajuda a eles nesse sentido. Não é nem pedir ajuda sim. Mas pedir para que eles façam por você, isso não existe. Isso não funciona. Eles não vão cair de paraquedas aqui fazendo uma ação por você que só você deveria fazer. Esqueça essa ideia de ser salvo por eles. Eles não vão fazer isso, tá? Os mestres ascensos, os espíritos elevados, os espíritos que estão em evoluções maiores, eles também não vão fazer nada disso por mim, nem por você e nem pela humanidade. Eles também querem parceria. Eles querem que você faça a sua parte para que eles possam te ajudar e ajudar toda a humanidade. E para que, quando você faz esse movimento, você também ajuda eles. Mas eles não vão fazer por você, nem por mim e nem pela humanidade. Não seremos salvos por eles. Também não seremos salvos pelas consciências crísticas. Krishna, Emmanuel ou Jesus, e nem Buda, seres que se iluminaram, eles não vão fazer por nós. Eles querem que nós façamos a nossa parte. Eles trazem o conhecimento, já trouxeram, e continuam trazendo pelos seus intermediários, como seres extradimensionais, como pessoas que estão no mundo espiritual, como ascensionados ou não, mas eles não vão fazer por nós. O conhecimento eles trazem, mas para que nós mesmos apliquemos esse conhecimento. Eles não vão fazer por nós. E não adianta esperar de um presidente, de um congresso, um governo, dos religiosos, não adianta esperar de influencers, não adianta esperar nem da sua própria família, de amigos, de pessoas próximas a você. Isso cabe única e exclusivamente a você, organizar a sua própria mente e a sua própria vida. Não espere, faça o movimento de busca do conhecimento com o que a gente passou aqui nos 3 passos, para que você, então, chegue a esse passo. É assim que se faz. Como dizia o Arnold Schwarzenegger, lá naquele comercial do CCAA, é assim que se fala, é assim que se faz. Esse é o movimento, não esperando dos outros, mas você caindo na real sobre a sua autorresponsabilidade, sobre o seu verdadeiro papel nesse mundo, através da busca do conhecimento. Quanto mais você eleva o conhecimento interior sobre você, você vai tendo cada vez mais clareza sobre como fazer isso. E eu, Flávio, estou aqui para te ajudar nesse sentido. Inclusive, se você quiser começar com um livro, Centelha Musical, o livro digital, que foi o livro que eu escrevi e lancei há um tempo atrás, já tem um ano, um pouco mais de um ano, e que traz perguntas simples para te ajudar nesse processo, né? Em 159 páginas, não é um e-book qualquer, não. São 159 páginas, onde ao fim de cada capítulo ele traz perguntas simples para te provocar, para te confrontar, mas são coisas extremamente úteis para você aplicar no seu dia a dia, né? Então, tá muito legal, o link também vai estar na descrição. E ele tá bem acessível, ele é só R$ 21,90. Mais acessível que isso, olha, para o que ele traz de conhecimento é impressionante, tá? E aí, ter um propósito, né? Ter um caminho, um porquê você está nessa vida, buscar pelo menos isso. Porque quando a vida tem sentido, você está em busca de um centro, as coisas fiquem mais fáceis para que você faça uma relação de correspondência maior e as coisas aos poucos vão acontecendo na sua vida.
Mas quando eu estou muito disperso, não sei para onde ir, estou muito perdido e não faço um movimento para me encontrar, aí fica difícil. Mas quando eu tenho um centro, um local, um propósito para onde eu estou indo, as coisas simplesmente vão começando a fluir. Não de uma hora para outra, não é rápido exatamente. Algumas coisas podem acontecer rápido, mas isso não é regra. Então, muitas delas podem levar o seu tempo, que pode ser muito, pode ser pouco. Enfim, a gente precisa ter paciência com o nosso próprio processo também, tá? Como eu sempre faço, eu falo para você e encerro por aqui dizendo: busque conhecimento, pois este te libertará ou te despertará.